galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E no vídeo de hoje irei abordar um assunto não muito legal. Irei comentar com vocês sobre o abandono de crianças aqui em Goiás. Mas antes de tudo, tudo isso que eu vou falar com vocês logo depois do quê? Da nossa vinheta. Antes de começar, não esqueça então de deixar o seu like, inscrever e ativar o sininho de notificações aqui no canal para ajudar o canal a crescer mais, levar mais conteúdo para o maior número de pessoas, ok? Bem, hoje o nosso assunto é sobre o abandono de crianças em Goiás. É provável que o costume de abandonar os filhos tenha chegado no Brasil durante o processo de colonização. Mas foi no século XVII que o número de crianças abandonadas aumentou, fazendo que fosse instalado as chamadas rodas. Nessas rodas eram colocadas crianças que eram abandonadas pelos seus pais e mães. A pobreza era a principal justificativa para tal atitude. Os bilhetes deixados com os bebês abandonados, em sua maioria, explicavam a falta de recursos para criar a criança. Havia também casos de expostos eram filhos de mães adúlteras ou de concubinatos que ocupavam certo prestígio social. Não podemos criar essas, preferiam então abandonar essa criancinha. O alto índice de mortalidade dos expostos se dava pela falta de recursos destinados às santas casas, pelas doenças que manifestavam e também pelo descuido das amas mercenárias. Quem eram elas? Eram mulheres contratadas para amamentar os bebês nos primeiros meses em troca de uma remuneração. Diante dessa situação, se constatou que a roda, que era colocada nas igrejas ou casas, santa casas, era ineficaz. Mas o Brasil só foi desativar a última roda na década de 1950 em São Paulo. Em Goiás, no século XIX, apresentava baixo índice de crianças abandonadas. Mas é importante lembrar que nessa época a região era muito pobre, isso devido à transição da mineração para a agropecuária. Mas o reduzido número de crianças expostas em Goiás leva-nos a atentar para a compreensão da sociedade goiana. Uma sociedade composta por sua maioria de índios que mantinham relações harmoniosas com as suas crianças, o que pode ter influenciado o não abandono de crianças. Isso porque a sociedade indígena existia excessivos cuidados para com os bebês, para com as crianças. Mas havia outras formas de separar as crianças de seus pais? Bem, sim, existia. Como, por exemplo, dar o filho para criar, ou seja, delegar aos amigos ou parentes a posse da criança como opção para não expor a criança às ruas. Um outro meio era a adoção. A adoção acontecia em Goiás de vários modos. Os chamados bobos eram adotados pelas famílias para cumprir o papel de serviçal em casa. Eles carregavam água, lenha, lavavam, passavam, davam recados. Construíam uma espécie de serviçal de estimação para as famílias da cidade de Goiás, que usavam de seus préstimos gratuitos. De acordo com a tradição oral, quando alguém se casava em Goiás, recebia como presente um bobo para ajudar nas tarefas domésticas. Isso era um absurdo, mas tal prática continuou até o início do século XX. Já em relação às crianças negras, o sentimento cristão orientava essa caridade, e essas eram adotadas para ser criadas como filhas. A prática pegar para criar era resquícios provenientes da escravidão. Faziam assim essas crianças adotadas vítimas da violência doméstica, cujos maus tratos levavam até a morte em alguns casos. A prática de adotar crianças negras para a realização de tarefas nas casas do interior de Goiás era muito comum, principalmente para cuidarem de outras crianças. O abandonismo era prática tão comum em Goiás que havia um princípio rígido de educação. Aprende, minha filha, se você um dia puder, saberá mandar, e se não puder, saberá fazer. Olha que absurdo. Já com os indígenas, coube a adoção nada espontânea, uma vez que ela não acontecia de forma amistosa. Os indiozinhos eram pegos como animaizinhos de estimação e serviam de presentes, muitas vezes resistiam e fugiam de seus pais adotivos. A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil contava com instituições e formas de casas, institutos, asilos e colônias agrícolas de caráter público ou particular.
A igreja recebia crianças em asilos e sob a forma de internamento. Intervia na miséria, associando-se aos vícios de ordem moral. Em sua maioria, atendia a menores de 12 anos com proposta pedagógica apoiada no trabalho de baixa qualificação. A chamada fase assistencialista vai encontrar ressonância também na província. Embora o abandono fosse de menor proporção, a preocupação se manifestou mais precisamente na década de 70 do século XIX, com a implantação de locais para recolher órfãos e pobres e formá-los para a moral e o trabalho. Além disso, havia a causa das meninas desprotegidas que recebeu especial atenção, sobretudo por estarem mais propícias a uma vida devassa e escandalosa. Já para os meninos, o meio para proteger a infância e juventude era proveniente de uma educação, ou seja, de uma pedagogia militar. Por fim, um outro meio para as colônias agrícolas para engenhos ou colônias orfanológicas, que sob o regime de internato mantinham as crianças sob total controle. Diante de ameaças urbanas, como as ruas consideradas deletérias, as colônias eram instaladas na área rural sob a alegação de um melhor regime higiênico e defendendo a eficácia do trabalho agrícola, como sistema de internato em pequenos grupos de regime familiar. Mas pode-se afirmar que aqui em Goiás, que não foi característica marcante da província o abandono, mas pelos registros evidencia uma educação rígida e piedosa, bem dentro dos paradigmas daquela época aqui em Goiás. Bem, galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e no próximo vídeo irei abordar com vocês o mítico e a infância em Goiás. Não esquece, deixa o seu like, compartilha e inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando. Fui!